Olá, doutor, olá, doutora, sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Operando com Segurança. Eu gostaria de te lembrar que o nosso grande objetivo aqui é te levar informação clara, verdadeira, escoimada em dois pilares: refinada técnica e pesquisa profunda da jurisprudência. E por que a gente faz isso? Para justamente te ajudar a eliminar os possíveis riscos da sua atividade, tornando-a cada vez mais segura e transparente. Meu nome é Humberto Cordella e o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre riscos da cirurgia, como inserir no seu contrato de prestação de serviço. Antes da gente começar a nossa conversa, eu queria te pedir duas coisas. A primeira é que você curta esse vídeo e a segunda é que você compartilhe este vídeo com pelo menos mais 3 cirurgiões plásticos, 3 colegas seus que precisam ouvir o que eu tenho para dizer. E por que eu estou te pedindo isso hoje? Eu estou te pedindo porque eu reservei algo muito fenomenal para você nesse vídeo. Eu dediquei muito tempo para construir esse vídeo e eu quero gerar nesse vídeo duas coisas. A primeira é uma reflexão de natureza prática para você avaliar o que você faz hoje e ver se você está de acordo com o que os tribunais superiores e os tribunais de um modo geral vêm decidindo. E a segunda coisa é te gerar uma reflexão sobre a mentalidade que incutiram na sua cabeça. E eu vou começar do segundo ponto. O que acontece? Durante muitos anos, você deve ter ouvido em diversos fóruns, em diversos seminários, em diversas palestras, que não tem jeito, que a cirurgia plástica ela é mal vista nos tribunais. E o que você deve ter observado também? Que essas pessoas incutiram esse medo em você única e exclusivamente para te vender alguma coisa. Sabe aquele jargão? Eu construo a dificuldade para depois te vender a facilidade? E aquilo ficou durante muito tempo rodando no meu coração. Falando, nossa, que engraçado. Tem algumas pessoas que elas tentam criar um cenário de holocausto mesmo, né? Aquele cenário bem prejudicial ao médico. E depois vão lá, batem na porta do médico e falam assim, olha, sabe esse cenário aqui que você está vendo? De muito sangue, de muito problema, de muita dor, de muito risco? Então, só tem um jeito de resolver isso. É essa a solução. Não me parece que é o mais adequado. Eu não quero, de verdade, te vender nada e nem quero me beneficiar do seu medo. Eu quero me beneficiar da sua arte. Eu quero te entregar a segurança e a tranquilidade para você fazer aquilo que você nasceu para fazer. Quer saber? Que você faz como ninguém, porque o médico brasileiro é extremamente aplaudido no mundo todo. A cirurgia plástica no Brasil é uma das mais modernas e vocês sabem muito bem disso. Só que, infelizmente, vocês acabaram sendo marginalizados. E o que é marginalizar? Colocar à margem. E o que a gente quer com esses vídeos? É te mostrar que sim, tem jeito e que juntos a gente vai virar essa mesa. E por que eu também estou te falando tudo isso? Porque durante muitos anos, ou seja, 13 anos, que eu venho pesquisando, lendo e decifrando todos os códigos que os juízes, desembargadores e ministros vão inserindo em suas decisões, eu comecei a observar que existia uma forma de você minimizar os riscos de uma condenação. Presta atenção, eu vou deixar isso muito claro, para ninguém desvirtuar o que eu estou falando. Minimizar os riscos de uma condenação. Eu não te prometo você não ser processado e eu não te prometo você não ser condenado. Sabe o que eu te prometo? Eu te prometo você não perder ações judiciais por falta de detalhe, falta de informação simples, que era só você fazer que tudo isso seria diferente. Esse é meu compromisso com você. E por isso que eu te peço, compartilhe esse vídeo. Por isso que eu te peço, curte esse vídeo, comenta, traz insumo para a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo. Eu tenho clientes que ganharam, eu vou repetir, ganharam ações judiciais por conta do contrato que eu criei. Eu tenho clientes
que ouviram elogios de uma desembargadora pela forma como o contrato foi redigido. Eu tenho cliente que me trouxe a informação de que uma paciente deixou de operar com ele quando leu o contrato. E vamos ser honestos, provavelmente porque estava mal intencionado. Você sabia que tem gente que faz a cirurgia e que, sabendo de toda essa construção, bate na porta do judiciário, mesmo satisfeita com o resultado, só para não ter que pagar nada para o cirurgião plástico? Vou te falar mais. Sabia que tem gente que faz isso e se aproveita do medo que foi incutido na cabeça do cirurgião plástico e acaba, por vezes, intensificando o acordo entre as partes? Talvez o cirurgião plástico pense assim: cara, mas eu tenho total certeza de que eu fiz tudo, absolutamente tudo certo. E mesmo assim, eu prefiro fazer um acordo do que correr esse risco de ter a minha imagem e minha reputação manchada. Tudo isso por conta dessas crenças que incutiram na cabeça de vocês. E sabe o que meu coração começou a pedir? Começou a pedir para eu te trazer informação, para você dar um baita grito de chega, chega. Não faz sentido uma classe que gera tanto benefício na vida das pessoas sofrer por conta dessa marginalização, por conta dessa crença que foi incutida na cabeça de muita gente. E esse é meu compromisso com você, te ajudar a virar a mesa e construir uma imagem totalmente diferente, muito conectada com os princípios e valores que vocês entregam todos os dias dentro dos centros cirúrgicos, com todas as maravilhas que vocês entregam todos os dias dentro dos centros cirúrgicos. Eu tenho certeza absoluta, o Brasil é reconhecido como a maior e melhor potência em termos de cirurgia plástica. É um dos países que mais faz cirurgia plástica no mundo. E eu tenho certeza absoluta que essa comunidade de mais de 6 mil cirurgiões plásticos é um substrato do que há de mais moderno em termos de cirurgia plástica no mundo. E é isso que eu quero fazer e é isso que eu quero construir com você. Eu quero que isso fique claro para todos os julgadores, todos os profissionais, e que essa meia dúzia que construiu todo um ecossistema financeiro por trás disso, essa maldita indústria do dano moral, comece a perder vez e comece a procurar outra coisa para fazer, porque juntos nós vamos destruir essa indústria do dano moral. E vai ficar claro para todo mundo o grande benefício que vocês constroem na vida das pessoas. Eu vou compartilhar com vocês algo da minha intimidade. Eu me submeti a uma ginecomastia há muitos anos atrás. Antes disso, eu tinha muita vergonha de tirar a camisa. E todas as vezes que eu tirava a camisa, vinha alguma zoação, vinha alguma brincadeira de algum amigo meu. Quando eu decidi me submeter a essa cirurgia e tive um resultado estupendo, a minha vida mudou. Eu comecei a ter mais liberdade. Sabe o que é isso? Sabe quanto custa isso? É isso que eu quero contar para as pessoas. Eu tenho certeza absoluta que se eu fizesse uma live com seus pacientes, certamente eu ouviria muito mais histórias positivas do que negativas. E por isso que eu tô vindo aqui toda semana te trazer alguma coisa que vai te ajudar a blindar, entre aspas, a sua profissão e construir um caminho mais seguro para que você tenha tranquilidade de entrar no centro cirúrgico e fazer aquilo para o qual você foi designado. Fazer aquilo que você nasceu para fazer. Executar aquilo que você dedicou anos estudando. E por isso que eu tô vindo aqui. Eu dediquei anos para entender como a coisa funciona, para poder te contar e te ajudar. E esse é meu compromisso com você. Por isso que eu te peço, curta, compartilhe, comente. Isso me ajuda, isso me traz substrato para eu continuar. Pode ter certeza, tem muita gente querendo que eu pare. E quer saber?
eu não vou parar. Não tem mais volta. O que eu vou construir aqui junto com vocês é a mudança da mentalidade do judiciário. Eu tenho um caso aqui de 1991 que até hoje norteia toda a jurisprudência do Brasil. Olha o que diz o ministro. Obrigação de resultado, indenização, dano material, dano moral, contratada a realização da cirurgia estética embelezadora, o cirurgião assume obrigação de resultado, sendo obrigado a indenizar pelo não cumprimento desta obrigação, tanto pelo dano material, pelo dano moral, decorrente de deformidade estética, salvo prova de força maior ou caso fortuito. Deformidade estética? De verdade, vamos ser honestos, eu fiz um estudo, apenas 8% de todas as condenações que eu estudei eram realmente eventual erro médico. 8%. Todo o restante era em decorrência de resultado, ausência de informação e aí a outra é erro médico. Eu não quero mais vivenciar isso. Meu coração arde. Eu tenho essa informação, eu estudei isso, eu decifrei tudo isso. O que eu estou vindo te contar aqui não está escrito em livro nenhum. Não tem profissional nenhum te contando e te dizendo isso. Sabe por quê? Porque eu tenho um propósito. E o meu propósito é te ajudar a ter mais segurança e confiabilidade no seu dia a dia. Vamos lá. O que a gente vai falar hoje? Riscos da cirurgia. Como é que funciona essa estrutura? Eu queria lembrar aqui, antes de começar, um grande professor que eu tive na vida, que se chama Alexandre Kataoka. Ele é um cirurgião plástico, ele foi perito do IMESC durante muitos e muitos anos, e eu tive a oportunidade de conversar muito com ele no meio daquelas pesquisas que eu fiz. Tinha um capítulo dessa história, que era o capítulo da perícia, que eu precisava muito entender. E como que eu faço quando eu quero entender alguma coisa? Eu vou lá e converso com quem é o melhor, porque a chance de eu beber na fonte é muito grande. E ele é um dos maiores entusiastas desse assunto, riscos cirúrgicos. E eu lembro perfeitamente que uma das coisas que ele me falou, e ele ainda fala isso, você vê diversas entrevistas dele na televisão, ele é um cara muito respeitado nesse assunto, praticamente uma autoridade quando se fala em termos de riscos cirúrgicos. Ele desenvolveu vários estudos sobre isso. E uma das coisas que ele sempre me falava é o seguinte, assim, Humberto, sabe o que acontece? A maioria dos cirurgiões plásticos acaba tendo medo de colocar tudo que pode acontecer numa cirurgia e acaba justamente correndo um risco desnecessário. Porque como não coloca tudo dentro do contrato, acaba não dando à paciente a liberdade de saber se quer ou não se submeter àquilo. E aquela fala do Alexandre ecoou muito no meu coração, porque eu já vinha acompanhando uma série de decisões judiciais em que o cirurgião plástico era condenado por não ter informação dentro do contrato. E eu ficava me perguntando, mas por que ele não colocou lá isso? E aí, conversando com outros cirurgiões plásticos, eu vi algumas coisas no seguinte sentido. Eu não coloco, porque se eu colocar, a paciente nem vai operar. Pois é, mas esse é o intuito mesmo. Que se ela se sentir insegura, ela não opere. E aqui eu lanço a primeira pergunta para você. Primeira pergunta reflexiva. Se você colocar todos os riscos da cirurgia no seu contrato, você tem certeza absoluta que ter colocado todos os riscos te impede de ser condenado? E a resposta é: depende. Todo profissional do direito adora responder isso. Depende. Porque depende mesmo. Eu vou te trazer dois pilares para a gente analisar isso, tá? 2 vieses. O primeiro viés é o seguinte: o médico colocou todos os riscos dentro do contrato. Perfeito. Só que no decorrer do ato cirúrgico, ele incorreu em uma daquelas 3 práticas, vamos dizer que ele foi imprudente, ele lipoaspirou mais do que a técnica permitia e acabou gerando um dano na paciente. A pergunta é: se esse dano estiver escrito dentro do contrato,
isso impediria o médico de ter a condenação? Sabe qual que é a resposta? Não. Não. Humberto, mas peraí. Ele informou para a paciente sabia que tinha aquele risco e ela resolveu correr aquele risco. Mesmo assim, ele seria condenado? Sim, ele seria condenado. E eu preciso ser honesto contigo. Lembra, o meu papel aqui é te dizer a verdade. Por que ele seria condenado? Porque o artigo 14, parágrafo 4º, diz que a responsabilidade do médico é subjetiva e como ele, conduta do agente, infringiu uma regra que não era possível infringir, que era respeitar o limite da técnica, ele vai ser responsabilizado por isso. Agora, uma coisa importante é que talvez a indenização seja reduzida por conta dele ter informado, mas não vai evitar. Eu preciso te contar a verdade. Por isso que eu te falo, 8% das condenações são de erro médico. Mas perceba que de um universo de 100%, 8% é a menor parte. Sabe o que é a maior parte? Resultado. Eu já falei isso, já gravei outros vídeos falando disso. E cada vez mais a gente vai aprofundar porque é isso que leva os médicos a serem condenados. Agora, sabe qual é o segundo que mais leva médico a ser condenado? Ausência de informação. E é aqui que entra o conteúdo desse vídeo. Porque o outro viés é o médico. E olha que absurdo isso, hein? É o médico que faz tudo certo, que aplica a técnica corretamente, que leva a paciente a um resultado incrível e por não haver a descrição de um determinado risco dentro do contrato, o que acontece? A paciente ingressa com uma ação judicial dizendo o seguinte: eu não sabia que tinha esse risco e se eu soubesse eu não teria feito a cirurgia. E como o risco aconteceu, independentemente do resultado, eu quero uma indenização de natureza moral. Ah, tá bom, mas peraí. Me explica então com um exemplo o que isso quer dizer. Lembra que eu te contei lá no início que eu me submeti a uma ginecomastia? Lembra também que eu te falei que o resultado foi estupendo? E lembra também que eu te falei que um dos riscos dessa cirurgia era a perda da sensibilidade na região operada? Pois é, deixa eu te fazer uma pergunta. Se o meu cirurgião plástico não tivesse me contado que poderia haver esse risco de perda da sensibilidade, mesmo ele tendo me entregue o resultado, será que eu não poderia processá-lo dizendo que ele não me informou e que se eu soubesse que ia ter a perda da sensibilidade eu preferia não fazer a cirurgia? É aí que as pessoas perdem as ações, porque elas não contam. Perceba, o que eu estou te dizendo é que a informação vai evitar você ficar refém da paciente, entrar com uma ação judicial e dizer que você não informou ela daquele determinado risco. E sabe o que é o pior? Eu tenho certeza absoluta que nas consultas você conta para ela quais são os riscos. Mas sabe que ela está preocupada? É só nos benefícios. Não está ocupada de te ouvir com relação aos riscos. Ou talvez ela até esteja ouvindo os riscos, mas a ansiedade em fazer aquela cirurgia seja tão grande que ela efetivamente ignore os riscos e esteja disposta a correr. Agora, qual que é o ponto aqui? E por que eu estou gravando esses vídeos? Eu estou te dizendo algo novo até agora? Não. Você já sabe que tem que informar os riscos. Você sabe que é sua obrigação. E você sabe até que isso está na lei, porque tem um monte de gente te contando isso. Agora, sabe o que você não sabe? É que se você não colocar isso dentro do contrato, você não vai constituir isso uma prova a seu favor. É por isso que vocês perdem as ações judiciais. E quer que eu te diga mais? Sabe quanto é a condenação média de uma ação em que discute isso? 20 mil reais. Tá ouvindo? 20 mil reais que você entrega para paciente só porque você não colocou o risco dentro do seu contrato. Isso eu estou imaginando que você tem um contrato, ou que você minimamente tem um termo de consentimento informado ou algo do gênero, que no mínimo informe os riscos. Você entende? Não dá mais para perder a ação judicial por causa disso.
Por isso que a gente tem que virar essa página, por isso que a gente tem que contar isso para mais gente. Falar, amigo, você precisa colocar os riscos dentro do seu contrato. E quais os riscos? Todos! Todos! Certa vez eu fui visitar um cliente meu e ele falou para mim assim, eu coloco tudo até morte. Eu nem sei se a pessoa vai morrer, mas pode acontecer. Aliás, ela pode morrer em qualquer momento, inclusive na sala de espera. Mas, se ela morrer dentro do centro cirúrgico, ela já sabe, pelo menos ela pode morrer. E quer saber, por mais absurdo que seja, esse cara tá correto. Porque se ela não morrer pela técnica dele, e aí a gente tem certeza que ele não vai ser indenizado por erro médico, ele também não vai ser indenizado por ausência de informação, porque ela sabia que ela poderia morrer. E mesmo assim ela resolveu fazer a cirurgia. Esse é o poder da informação clara, adequada e precisa ao seu paciente. E o que isso te traz de benefício? Te traz o cumprimento da obrigação de contar para ela tudo que pode dar errado na cirurgia. E quer saber? Por que você tem que contar tudo para ela? Porque isso faz parte do livre consentimento informado. Sabe o que as pessoas não sabem? É que livre consentimento informado é uma gama de informações que dá à paciente a possibilidade de escolher se ela vai ou não se submeter à cirurgia. Quem é que te conta isso? Quem é que te contou isso um dia? Sabe o que você acha que é termo de consentimento informado? É um papel chato que você entrega para a paciente. Em alguns casos você pode preencher a caneta, riscar ele todo e que você pelo menos tenha um documento assinado pela paciente e que se eventualmente você sofrer uma ação judicial, você vai apresentar aquilo vai te salvar de tudo. Mentira, mentira, não vai. Eles querem que você acredite nisso para você perder as ações judiciais e continuar comprando seguro. Não acredita mais nisso. Sabe o que vai te salvar? É ter um contrato bem organizado em que esteja claro para ela quais são os riscos que ela vai se submeter. E não só os riscos, os benefícios. E não só os benefícios, a descrição da técnica. E não só a descrição da técnica, tudo que ela tem que fazer antes e depois. Enfim, uma série de informações. Não é só aquele termo. Aquele termo é muito pouco. Aquilo é um começo. Aquilo te ajuda, mas não te protege de nada se não tiver essas informações que eu estou te contando aqui agora. Como é que você insere os riscos dentro do contrato? E o que eu estou querendo dizer aqui não é como você efetivamente coloca dentro, organiza isso dentro do seu termo de consentimento. O que eu estou querendo te dizer é o conteúdo dos riscos. Você tem que colocar todos os riscos intrínsecos e extrínsecos. Intrínsecos a paciente e extrínsecos, porque pode ser da técnica. O que eu estou querendo te dizer com isso? Vamos imaginar o seguinte, você foi lá e relatou que na literatura médica há a possibilidade de X% das pacientes ter um encapsulamento da prótese mamária. E ela vai submeter a uma mamoplastia de aumento, por exemplo. Se ela tiver o encapsulamento, você pode comprovar que disse a ela que haveria aquele risco. E você pode até dizer para o juiz o seguinte, olha, excelência, existe esse risco, ele percentualmente ele é ínfimo, acontece muito pouco, mas acontece. E eu informei a paciente até mesmo para dizer para ela que talvez eu tivesse que fazer uma segunda cirurgia. E esse é o ponto. Você está dando a ela a liberdade de saber se ela quer correr esse risco ou não. Se ela quer se submeter a 2 cirurgias, por exemplo, que seria o risco nessa história. Então, você tem que colocar todos os riscos inerentes à técnica cirúrgica. E esses riscos são aqueles que a literatura médica lista para você. Olha, em técnica X, a gente apurou que o grupo tal teve X% dos riscos tais e tais. Relataram os riscos tais. E com isso, o que você vai ter? Você vai ter a possibilidade de abrir a ela o leque das coisas que podem dar errado na cirurgia e possibilitar a ela ter a liberdade de escolha. Perceba isso.
Termo de consentimento informado tem a ver com liberdade de escolha, sabendo de tudo o que pode acontecer de bom e de ruim. Isso é termo de consentimento informado, não é aquele papel. Eu lembro, certa vez eu fui num consultório mega chique em São Paulo, muito lindo. E aí fui lá conversar com o cirurgião plástico, explicar o trabalho que eu faço, os resultados que eu tenho. E aí eu lembro que ele falou assim, não, doutor, fica tranquilo, eu já tenho meu termo de consentimento informado. Nossa, você me dá a possibilidade de dar uma olhadinha? Claro! Aí eu fui lá e peguei o termo de consentimento informado dele. Sabe o que eu vi? Um papel já impresso, preenchido a caneta pela secretária. E sabe o que ela fazia? Quando o risco não se aplicava, porque já estava impresso, ela ia lá e riscava a caneta. Sabe o que está acontecendo? Você está caindo no contrato de adesão. Porque você está dizendo que aquele contrato é padrão, uniforme, geral, para todo tipo de paciente. E eu vou gravar um vídeo disso depois. Ou seja, você está atraindo para você toda uma gama de obrigações que são específicas do contrato de adesão. Só porque a sua secretária não quer perder tempo fazendo a coisa do jeito certo. Eu já cansei de treinar a secretária para preencher documento. E hoje os médicos me agradecem, porque elas fazem isso com muita facilidade, por conta da tecnologia que a gente aplicou. Mas enfim, esse não é o assunto aqui. O ponto que eu quero te dizer é, não deixa a sua secretária comandar a sua vida. Porque às vezes o que ela quer fazer é o que é mais fácil para ela. E tá tudo bem. Só que o responsável nessa história é você. Diz a ela que ela tem que escrever um a um dos riscos no seu termo de consentimento. Ou melhor, no seu contrato. Tem que escrever um a um. E quais são os outros riscos? Os riscos exclusivos daquela paciente. Como assim? Vamos lá. Tabagismo. A pessoa fuma há muitos e muitos anos. Pergunto para você, o risco de necrose é aumentada para uma pessoa que é tabagista? Então tem que estar lá. Pessoas de pele mais escura. Eu vi aqui uma pesquisa que a frequência de queloides é 15 vezes maior em pessoas com essa característica. Diabetes. Pessoas com diabetes têm risco maior disso e daquilo. Pressão alta. Então o que você vai fazer? Você vai construir um contrato que tem informações relacionadas à técnica cirúrgica e à paciente. Isso é informação clara e adequada. Você ter um termo de consentimento que tem as informações relacionadas à paciente e à sua técnica. Aí você tem informação clara e adequada. De novo, é simples. Fala a verdade. Olha para o seu termo de consentimento agora. Tem tudo isso que eu estou te falando? Se a resposta for não, sabe o que você vai fazer quando você for condenado? Você vai colocar a culpa no juiz. Você vai colocar a culpa na paciente. Chega de colocar a culpa nos outros. Você precisa fazer o que precisa ser feito. E eu tô vindo aqui te contar. E agora, você nem pode mais dizer que você não sabe disso. Porque eu tô vindo aqui te contar. Eu tô dedicando meu tempo para vir aqui te contar isso. Porque isso vai mudar a história do seu processo. Se eventualmente chegar lá. Portanto, os riscos têm que ser exaurientes. Você tem que colocar todos os riscos. Seja da cirurgia, seja da paciente. Porque quando você coloca todos os riscos dentro do contrato, você diminui a possibilidade de uma condenação judicial. E por que você diminui? Porque você cumpriu o adágio da informação clara, adequada e precisa ao consumidor. E mesmo que você acerte na técnica, se eventualmente incorrer em algum dos riscos que não estava listado no seu contrato, a paciente pode entrar com uma ação e conseguir uma condenação por dano moral porque você não foi claro em relação aos riscos que ela estaria sujeita. E se ela soubesse que ela estaria sujeita a esses riscos, talvez ela não tivesse feito a cirurgia. Por isso que é importante. Riscos, ele é um dos capítulos mais relevantes de um contrato, especialmente de cirurgia plástica. Eu espero de verdade que você tenha gostado muito desse vídeo e que você já tenha compartilhado antes mesmo de ouvir e que agora, se você não compartilhou no começo, você faça com muito mais segurança, sabendo que o que eu te entreguei hoje
tem muito valor e que vai impactar a vida de muitos cirurgiões plásticos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.